sobre o poder do deserto. Eu queria falar isso com você, sobre o poder do deserto. O deserto, nós entendemos muitas vezes que é um lugar muito árduo de se passar, muito difícil de se passar, muito complicado de se passar. Mas uma das coisas que o Senhor Jesus fala ao meu coração é que quando o Senhor vai exaltar alguém, quando o Senhor vai elevar o nível de alguém, quando o Senhor vai trazer um milagre, é necessário passar pelo deserto. Não tem como, é inevitável. Então essa palavra hoje é uma palavra de encorajamento. É uma palavra que no decorrer dessa semana o Senhor ministrou muito ao meu coração. E a palavra de Deus diz que o deserto foi um lugar que, além do Senhor ter feito muitos milagres, ter realizado muitos milagres, foi o lugar que Deus mais se revelou ao povo. Foi o lugar que Deus mais se revelou ao povo. Então o deserto é lugar onde Deus se manifesta. E o que acontece? Vamos para a palavra. A Bíblia diz assim, que Jesus foi levado ao deserto. Que Jesus foi levado ao deserto. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo veio sobre Jesus e desceu sobre ele como uma voz dizendo: tu és filho amado. E no texto seguinte a Bíblia fala assim: e o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, primeiramente, deserto é lugar de tentação. Deserto é lugar onde todos nós que passamos por ele somos tentados, somos moldados. O deserto, ele nos quebranta. O deserto, ele traz quebrantamento. O deserto nos molda. O deserto, ele trabalha no nosso caráter. Sabe por quê? Porque quando Deus vai realizar milagres, ele tem que nos deixar pronto para receber o milagre. Porque o que tem para nós é tão grande. A Bíblia diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é como se você fizesse um plano para a tua vida e Deus do trono da glória dele dissesse assim para você: não, o que eu tenho para você é muito além, o que eu tenho para você é muito maior. De repente você faz uma ideia de um ministério que Deus tem para você, mas o que o Senhor tem para você é muito além das tuas expectativas. Só que para isso é necessário trabalhar na nossa vida. Só que para isso é necessário o Espírito Santo nos moldar. Só que para isso é necessário nós conhecermos Deus. E uma coisa que me chama a atenção, a palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio que o Senhor levou o povo no deserto. Olha bem que interessante isso. O Senhor levou o povo no deserto para provar o que estava no coração daquele povo. O deserto é um lugar onde que Deus realmente traz à tona aquilo que está no nosso coração. Isso é tão verdade que quando Deus tirou o povo do Egito, que havia uma promessa para eles de terra prometida, o Senhor disse assim para eles: olha, vocês vão para o deserto para me servir e me conhecer no deserto. A terra prometida era a consequência de quem conhecia Deus e de quem aprendeu a servir Deus. Então o Senhor começou a trabalhar com esse povo no deserto. Por quê? Porque havia uma promessa. Só que eles não estavam prontos ainda para receber essa promessa, para desfrutar dessa promessa. E o Senhor começou a revelar a intenção e os desejos do coração daquele povo no deserto. Então um povo que era para passar pelo deserto 40 dias, eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos levados ao deserto porque o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer provar o que está no nosso coração. De repente você pode dizer assim: mas pastora, como assim provar o que está no meu coração? Como que você lida com a sua luta?
Como que você tem lidado com a tua esterilidade? Como que você tem lidado com a tua infertilidade? Como que você tem lidado com a tua crise financeira? Como que você tem lidado com a estagnação do teu ministério? Como que você tem lidado com essas questões na tua vida, com a tua crise conjugal? Você está passando num deserto. O que está no teu coração? Você depende de Deus, confia em Deus, ou você é daquela que murmura, que lamenta, que fica falando que não entende? Ah, meu Deus, o porquê disso na minha vida? Ah, Senhor, eu não mereço isso na minha vida. Ah, meu Deus, eu não suporto isso na minha vida. Como que você lida com o seu deserto? Como que você lida com essa situação? Porque aquele povo no deserto, eles murmuravam, eles adoravam a Deus quando Deus fazia milagres. Eles adoravam a Deus quando eles viam a operação de milagres, eles adoravam a Deus ali. Mas se o Senhor Jesus ficasse 2 dias sem manifestar milagres, eles começavam a murmurar, eles começavam a blasfemar, eles construíam outros deuses, eles queriam algo, eles não entenderam realmente o propósito de Deus no deserto. E muitas vezes nós passamos por situações que o Senhor quer nos ensinar. E sabe, queridos, quem determina o tempo de deserto na sua vida é você. Quem determina o tempo de deserto na tua vida é você, não é o Senhor. O Senhor te leva lá para provar o que está no teu coração. Por quê? Porque o que Deus tem para você é grande, mas Ele quer te preparar para o grande. Ele quer te preparar para o novo. Ele quer te preparar para um outro nível. Ele quer levar você a lugares sobrenaturais. Ele quer que você conheça Ele na intimidade. Mas como que o Senhor vai se revelar a você? Como que o Senhor Jesus vai fazer coisas grandes em você se você não está pronto? Se o teu caráter não está formado? Se de repente uma experiência que Deus vai dar a você com coisas sobrenaturais, se isso não vai deixar o seu coração soberbo e envaidecido? Então o Senhor, Ele vai trabalhar em nós. O Senhor vai quebrantar o nosso coração. Então o deserto é um lugar que o Senhor nos prepara. O deserto nos ensina, preste atenção nisso, o deserto vai te ensinar a depender de Deus, a conhecer Deus e a servir Deus. E não é servir Deus à sua maneira, é servir Deus da maneira que Ele quer ser servido. Existe uma diferença aí. Eu sirvo Deus de que jeito? Do jeito que eu acho certo ou do jeito que Ele merece ser servido? Então, quando você se encontra num deserto, quando você se depara num deserto, a primeira coisa é: Senhor, eu estou aqui, então me ensina, me dá sensibilidade do teu espírito para entender o que tu queres de mim aqui, porque quanto mais rápido você entender, mais rápido você sai do deserto. É tão certo isso que no livro de Marcos, capítulo 6, quando o Senhor Jesus vai falar sobre a multiplicação dos peixes, Ele vai realizar esse milagre. O Senhor, Ele fala assim para os seus discípulos: vamos para o deserto para descansar. Quem consegue descansar no deserto? Você consegue descansar em meio às lutas? Você consegue descansar em meio às provações? Você consegue descansar em meio às perdas? Você consegue descansar nessa situação? Porque Jesus disse assim para os apóstolos: vamos para descansar. Querido, só consegue descansar no deserto quem entende que ele depende de Deus. Só consegue descansar no deserto quem entende que Deus está no controle de todas as coisas. Só consegue descansar no deserto aquele que sabe que o Senhor é por ele e que não importa o que ele passar, o Senhor Jesus vai passar por ele. Entenda bem, deserto é lugar de passagem, não é lugar para você permanecer. Aleluia! E o Senhor disse isso aos apóstolos: vamos descansar no deserto. E aí o Senhor realizou o quê? Milagre. Queridos, Deus é perito em realizar milagres no deserto. Você quer ver? Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por 40 dias. E o que aconteceu? Obteve vitória. E aí começou o ministério de Jesus. E que ministério? O que Jesus realizou. Mas para isso foi necessário o deserto, para deixar Jesus pronto para aquilo que viria sobre a vida dele.
para deixar Jesus pronto para aquilo que ele iria assumir com a humanidade. Cura, libertação, ressuscitar os mortos, multiplicações de pães. Mas ele passou pelo deserto. E olha que quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo, querido. Quem coloca você no deserto é Deus. Entenda bem isso. Outra pessoa que passou por um deserto foi Jó. Jó passou por um deserto. Jó, ele perdeu tudo. Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. E de quebra ele tinha uma mulher que mandava ele amaldiçoar Deus. Se já não bastasse tudo isso, ele ainda tinha uma mulher nesse patamar. E a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, justo e bom. Não havia algo que desabonasse Jó. Não havia algo. Escuta bem. Jó, entenda bem isso, a diferença. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não é porque nós estamos no deserto, nós colhemos aquilo que plantamos. Tem coisas que é colheita, entenda bem isso. Tem coisas que é colheita. Então você está colhendo o que você plantou. Mas levar para o deserto é o Senhor que te leva. Você quer ver um exemplo? Um exemplo muito claro. Se você é usuário de droga, se você vende droga, se você for pego, você vai ser preso. Deus não te levou para o deserto. Você está pagando por algo que você fez. Então é consequência de algo que você cometeu. Então entenda bem isso. E Jó não. A Bíblia diz que não havia nada em Jó que desapontasse a Deus. E o que aconteceu? Jó foi para um deserto. E no meio do deserto, o que me chama a atenção na vida de Jó é que no meio do deserto, queridos, ele não esperou ver tudo resolvido. Ele não esperou ver tudo restituído. Foi em meio às lutas, foi em meio às perdas, foi em meio à desilusão. Foi em meio à angústia de alma que Jó levantou as suas mãos e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Foi no meio do mais profundo deserto que Jó levantou a sua mão e disse: eu sei que o meu Redentor vive. E muitas vezes nós não suportamos nada. Nós achamos que o deserto é para nos matar. Não, querida, é para te fortalecer. Não tenha medo do deserto. O deserto não vai matar a tua vida, ele vai te preparar para algo novo de Deus. Ele vai te levar para um outro nível em Deus. Todas as vezes que Jesus ia realizar milagres, o caminho era o deserto. Era necessário passar por um deserto. Eu não sei que deserto que você está passando. De repente você está passando num deserto de enfermidade. De repente você está passando num deserto de perda. De repente você está passando num deserto ministerial. O teu ministério está estagnado. As pessoas têm falado mal de você, as pessoas têm pisado em você. Eu não sei que deserto que você está passando no teu trabalho. Eu não sei que deserto que você está passando na tua família. Mas uma coisa eu sei: aceite o processo para chegar no propósito. Aceita o processo para chegar no propósito. É necessário passar pelo deserto. É necessário passar nessa caminhada. É necessário fazer esse caminho. É necessário. Não tem como fugir disso, meu querido. Não tem como usar atalhos. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer ser uma pessoa melhor que o teu passado, se você quer ser uma pessoa que o Senhor pode contar com você nessa terra, passe pelo deserto. Aceite isso. Isso não vai te matar, isso vai te fortalecer. Não murmure. Lembra que o povo no deserto era para ficar 40 dias e ficaram 40 anos por causa da murmuração. De lembrar o passado. Não, melhor era ficarmos lá, porque lá nós comíamos carne. Melhor era se tivéssemos lá. Não, queridos, não. Entenda que Deus tem com você coisa grande, porque Deus é um Deus grande. Sabe, entenda isso. Aprenda que antes de você ser exaltado por Deus, é necessário o deserto na tua vida. É necessário.
Deserto é lugar de milagre. Você quer viver milagres de Deus? Pare de murmurar. Porque quando você murmura, você desce no nível do teu problema. Quando você murmura, você está dizendo: eu não acredito que Deus é capaz de resolver o meu problema. Quando você murmura, você está negando aquilo que Deus diz a teu respeito. E Deus diz que você é filho amado, que Ele tem coisas grandes e firmes para você, que Ele tem coisas maravilhosas para você, que o Senhor é por ti, ninguém pode ser contra ti, que Ele caminha com você nos vales, que Ele caminha com você. Ele caminha com você. Então aceite isso, aceite. O Senhor, ele é um Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece aquilo que você suporta. Então entenda o que Deus quer de você. De repente você está tentando fugir do teu ministério. Você está tentando fugir do chamado. E o couro está comendo no teu lombo. O Senhor pede para você fazer tal coisa e você não aceita. Você não aceita fazer. E depois você não entende o porquê que o milagre não acontece. Queridos, aceita o chamado, aceita o que Deus tem, entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai sair do deserto, mais rápido o milagre vai acontecer na tua vida. Nós servimos um Deus de milagre. Nós servimos o Senhor poderoso, nós servimos um Deus de vitória. Então deixa o Senhor trazer à tona aquilo que está no teu coração, porque Ele quer tratar com você. Se no teu deserto você tem murmurado, o Senhor está dizendo para você: então pare de murmurar, peça perdão a Deus, se arrependa e comece a glorificar o nome de Deus no deserto. Oh, rebacarabachai. Deserto é lugar para você adorar a Deus. Lembra em Deuteronômio 8, eu vou levar o povo no deserto para me servir e me conhecer no deserto. Ah, queridos. Oh, aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te encorajar. Eu quero dizer isso para você, tenha coragem. Não murmure, não blasfeme, agradece a Deus, louve ao Senhor. Adore ao Senhor no deserto. Que Jó seja o seu exemplo. Que você possa dizer: Senhor, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando. Senhor, mesmo que o céu pareça de bronze, mesmo, Senhor, no teu silêncio, eu sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor está trabalhando. Mesmo em meias lutas, mesmo em meias adversidades, eu sei que o Senhor é por mim e ninguém será contra mim. E deixa Deus cuidar da tua vida no deserto. Oh, rabacarabachê, cantanamachai. Deserto é lugar de milagres. Deserto é lugar onde Deus faz o sobrenatural. Deserto é lugar onde Deus manifesta favor e misericórdia. Deixa Deus se manifestar a você. Tá no deserto, vai para o quarto da oração. Está no deserto, querido, louve ao Senhor, levante as suas mãos e louve ao Senhor. Está no deserto, querido, seja agradecido. Lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. Eu quero compartilhar algo com você. Tem 12 anos que eu passo por um deserto. Tem 12 anos. E eu tenho uma convicção tão grande que Deus está trabalhando. Eu tenho uma convicção tão grande que o Senhor Jesus está fazendo. Ana passou por um deserto que ela queria conceber. Quantos anos Ana ficou no deserto? Deus estava ouvindo? Claro que estava ouvindo. Mas há um tempo para todo o propósito de Deus. Há um tempo para todo o propósito de Deus, então seja agradecido no deserto. Seja agradecido no teu deserto. E a hora que você menos espera, a hora que você menos imaginar, o milagre aconteceu. Deus te restituiu. Você está com um filho no colo. O teu casamento foi restaurado. A tua vida financeira foi restaurada. O teu ministério cresceu. O Senhor Jesus começou a operar sinais e maravilhas através da tua vida. Creia. Creia.
que há um poder sobrenatural no deserto. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, no deserto é lugar da gente cantar aquele louvor que diz assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É isso que você canta no deserto. Oh, rebacarabachai. É isso que nós cantamos no deserto, porque nós confiamos nesse Deus, porque nós confiamos no Deus da nossa salvação. Queridos, eu digo a você, essa é uma frase que eu quero ratificar aqui. Eu prefiro morrer a não crer em milagres. Eu prefiro morrer a não crer no Deus da Bíblia, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele faz acontecer. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que batiza, eu creio nesse Jesus que voltará, eu creio. Independente do deserto que nós estivermos passando, independente, mesmo porque, olha só, Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí Jesus vem e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, você não está no deserto sozinho. Não está. Ai, Deus me abandonou. Não, queridos, Deus não te abandonou. Aí o salmista vem e diz assim: porque ele anda comigo no vale da sombra e da morte. Ele anda, ele caminha, ele não fica. Ele anda, ele caminha com você no vale da sombra e da morte. E o mesmo Deus que caminha com você pelo vale da sombra e da morte é o mesmo Deus que caminha com você em pastos verdejantes. Sabe o que isso me ensina? Que o deserto não é para sempre. O deserto é só para te moldar. O deserto é só para dar uma ajustada na tua vida. O deserto é só para dar uma quebrantada nesse coração orgulhoso, rancoroso. O deserto é só para tirar as ervas daninhas que estão aí dentro, criando raiz. O deserto é só para fazer você entender que quem governa é Ele, não é você. Que o domínio está na mão dEle, não nas tuas mãos. O deserto é só para mostrar para você que Ele é soberano e Ele é Deus. E que não adianta eu fazer planos, porque a resposta final vem dEle. O deserto é para isso. O deserto faz isso conosco. E aí, quando nós entendemos tudo isso, e nós levantamos a nossa mão, e dizemos: Senhor, a partir de hoje, não mais eu, mas o Senhor. A partir de hoje, não os meus sonhos, mas os teus sonhos. A partir de hoje, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, para que o Senhor viva. A partir de hoje, Senhor, haja o que houver, eu vou te servir. A partir de hoje, Senhor, eu vou honrar o teu nome. A partir de hoje, Senhor, eu vou viver em santidade. Queridos, o deserto acaba. Você entendeu? Você entendeu? E o milagre acontece porque você está pronto. O filho vem, o marido vem, as finanças vêm, o ministério vem. A presença do Espírito Santo se torna sobrenatural. Você deixa de ser habitação e passa a ser Você deixa de ser visitação e passa a ser habitação de Deus. Tudo isso acontece conosco. Tudo isso acontece conosco quando nos posicionamos no deserto. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Tudo isso acontece conosco. Então essa palavra, queridos, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de encorajamento para a tua vida. Não reclame mais. Não murmure mais. Não lamente mais. Para com essas coisas. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu sempre comento uma coisa com o meu marido. Eu não sei se todos sabem, mas eu estudo enfermagem. E a gente estuda muito anatomia. Queridos, você já parou para pensar o que é o corpo humano?
As ramificações, as células, as ramificações sanguíneas que tem dentro de você, que se uma veinha fina, do tamanho de uma linha, romper na tua cabeça, você morre. Você já parou para entender que o teu coração, que bombeia o sangue para o teu corpo inteiro, o que faz ele bater é o teu sistema nervoso, são os choques, e que se isso parar, você morre. Isso é milagre de Deus, a tua vida é um milagre de Deus. A tua vida foi o Senhor que fez cada detalhe, é nos detalhes. Deus criou você nos detalhes. Deus fez você nos detalhes. Você sabe disso, que a tua traqueia e a tua faringe trabalham junto e que se uma falhar, você engasga. São detalhes. E nós não agradecemos a Deus, nós murmuramos, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Queridos, em nome de Jesus, vamos ter um coração agradecido e coloca realmente a tua vida na mão de Deus, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar para você. Esteja pronto e preparado. Porque nós não somos nada, querido. Nós sobrevivemos e vivemos por causa da misericórdia de um Deus que nos ama. Porque essa matéria, que essa carne, queridos, nós não somos nada. Uma coisinha de nada nos mata, nos tira a vida, nos deixa sequelas. E se você está vivo, mesmo que você esteja passando pelo deserto, tenha um coração agradecido. Você já agradeceu a Deus porque o teu intestino funciona perfeitamente? Você já agradeceu a Deus porque o teu estômago, ele produz o suco gástrico que precisa para te manter alimentado? Queridos, é muito sério. E nós brincamos. E nós guardamos mágoas, guardamos rancores, guardamos mazelas. Estamos preocupados em vingança, em dar o troco. E aí o Senhor te leva para o deserto para falar para você: ei, o propósito não é esse, arranca isso do teu coração. Porque eu tenho outras coisas para você. Então é hora de eu te quebrar. É hora de eu fazer de você um vaso novo. É hora de eu esmiuçar você. Porque o que eu tenho para você é grande. Então para com essas coisas. Para com isso. Para com isso. Então essa palavra, queridos, isso tem queimado no meu coração. Isso tem queimado no meu coração. E eu quero dizer para você: seja agradecido. Agradeça a Deus no deserto. Agradeça a Deus no deserto. Louve a Deus no deserto. Bendiga o nome do Senhor no deserto. Há um poder sobrenatural no deserto que nos transforma, que nos molda, que trabalha em nós, nos deixando pronto para viver o milagre. Você quer um milagre? Então você vai passar pelo deserto. E o tempo de permanência no deserto só depende de você. Como que você vai lidar com isso? Se você entender o que Deus quer, se você entender que Deus te ama e que Ele quer te tornar uma pessoa melhor e mais parecida com Ele, querido, o teu deserto não vai durar nada. Vai ser muito rápido o processo para chegar no propósito. E eu quero orar com você. Eu estou muito quebrantada, sabe? Estou muito quebrantada. Porque quando eu paro para pensar na grandeza de Deus, como o Senhor nos ama e como Ele cuida de nós. E eu entendo que o deserto é um cuidado de Deus com a nossa vida. Porque o deserto, ele nos centraliza. Ele nos centraliza. Ele nos coloca de novo onde nós temos que estar. E quando eu começo a contemplar a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor conosco, isso quebranta muito o meu coração. Isso quebranta muito. Eu já passei por muitos desertos. Já passei por muitos. E não morri em nenhum. Saí mais fortalecida. Fui para um outro nível. Como o Senhor trabalhou. E eu quero te encorajar, queridos. Quero te encorajar. Tá no deserto, agradeça. Porque vem coisa grande aí.
Vem coisa grande, tem coisa boa chegando, tem algo novo acontecendo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. E eu quero orar por você. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção do Senhor aqui. E eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor te dê sabedoria para passar no deserto, que você venha entender muito rápido o que Deus quer de você no deserto. Porque eu quero que você experimente os milagres de Deus. Deus tem milagres para você. Entenda bem isso, Deus tem milagres para você. E nós vamos orar. E nós vamos clamar a Deus. E nós vamos agradecer a Deus pelos nossos desertos. Lembra, o Senhor é contigo. Ele passa com você. Ele está com você. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a água viva que desceu do céu.